Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live Conhecendo a Constelação Familiar. É um prazer muito grande estar com vocês e poder falar dessa ferramenta que eu gosto tanto e que tem me ajudado tanto. Então, vamos lá. Começando, vou apresentar os tópicos. Primeiro eu vou me apresentar, depois eu vou falar um pouquinho da introdução, os campos morfogenéticos, ordens do amor, ou as leis do amor, emaranhamento e constelação familiar na prática. Então, vamos lá. A apresentação não poderia ser diferente, né? Meu pai, minha mãe, ambos estão vivos. Meu pai está fazendo 91 anos na próxima semana. Minha mãe, 85 anos. Meu pai, Herberto. Minha mãe, Zilda. Eu sou a filha mais velha. Depois vem a Marlise, do cabelo mais escuro, e a Margarida. E as minhas filhas, né? A Paula, do cabelo mais curtinho. A Amanda, que está de colinha. E também nós temos a Diana, que é um aborto. Depois vocês vão entender por que que eu estou dizendo isso. Também temos os pets daqui na casa. O pretinho é o Bruce, a Hannah branquinha, aí dois gatinhos, a Flora e o Apolo, todos se dão bem, é uma harmonia. Aqui, então, a configuração de uma constelação, de um grupo de constelação familiar que eu faço aqui na minha casa. Então, para quem não sabe, eu sou enfermeira há 40 anos e trabalhei desses 40, 30 anos na faculdade de enfermagem aqui da UFPEL. Em 2010, eu tive um câncer de mama, que é tipo um divisor de águas na minha vida, uma Mayra antes, uma Mayra depois. Eu já era reikiana há 2 anos na época, mas tinha esquecido, porque o trabalho tinha me absorvido. E aí, quando terminou o meu tratamento do câncer, eu resolvi fazer, então, o nível 3 do Reiki. E aí, sim, eu não parei mais de aplicar e de trabalhar com Reiki. E desde, então, me aposentei em 17, desde 17 que eu estudo questões relacionadas à terapia holística, à constelação familiar, fiz também Theta Healing e assim várias técnicas, vários cursos. E estou atuando desde então nesta área também. Então vamos lá. O que que é a constelação familiar, né? Então a constelação familiar é uma técnica terapêutica criado pelo psicanalista, filósofo, teólogo alemão Bert Helling. Ele nasceu em 1925 e morreu em 2019. Então, essa técnica tem o objetivo de oferecer um novo olhar sobre a família da pessoa que busca por essa ferramenta, como forma de ajudá-la a resolver questões sensíveis, por exemplo, desde o hábito de roer as unhas até questões mais complexas, como medos, relacionamentos, doenças. Então, todas essas questões a gente consegue olhar na constelação familiar. Aí, como é que a gente faz isso? A constelação, ela acessa um campo morfogenético. O que que seria, então, esse campo morfogenético? Morfo, né, vem do grego e significa forma. E genético é oriundo da palavra gênese, que é igual a origem. Então, nós temos tanto a origem quanto a forma do que a gente quer olhar. Então, os campos morfogenéticos podem ser entendidos como ordens e estruturas que dão forma às origens dos padrões de comportamento. Isso, segundo Hooper,
Sheldrake, essa pessoa, esse pesquisador, é um biólogo. Então, dentro dos estudos dele, dentro das observações, ele começou a perceber que o campo morfogenético, com essas estruturas, com estas formas, ela está presente em toda e qualquer realidade, né? E como biólogo, ele também estuda isso a nível de animais, de insetos, né? Então, são estudos bem aprofundados sob essa ótica. Então, o que que ele diz? Que são meios pelos quais circundam as informações, ou seja, por onde comportamentos característicos são disseminados através do tempo e do espaço. Como, por exemplo, como é que as aves sabem para que lado elas vão voar? Ou como é que elas fazem para se reproduzir, né? Então, isso tudo estaria dentro deste campo morfogenético. Então, não são campos visíveis ou estáticos, uma vez que são invisíveis e imutáveis e que possuem força e intensidade própria. Então, são esses campos que a gente acessa do nosso sistema familiar. Depois, ele traz, então, as ordens do amor, ordens da vida, as três leis do amor, que são as leis fundamentais da constelação familiar sistêmica. Aqui, então, eu estou elencando as três leis: o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio do dar e receber. Então, no pertencimento, todas as pessoas pertencem a um sistema familiar. E esse sistema familiar também pode ser um sistema escolar, um sistema de trabalho, de alguma forma, porque vieram de alguém, né? No caso do sistema familiar, então nós viemos de alguém, de nossos pais. A escola, ela também não surge do nada, o trabalho também não surge do nada. Então, essas leis sistêmicas valem também para todo e qualquer grupo social. Num nível profundo da mente, todos querem pertencer à sua família de origem. Todos pertencem, mesmo quando o seu direito foi negado. Todos pertencem, mesmo quando odeiam participar da família. Então, o sistema familiar de origem, a gente pertence de um jeito ou de outro, porque a gente só tem a vida a partir de um pai e de uma mãe. Então, essa é a base, por isso que nós pertencemos a uma família, mesmo que a gente não esteja na família de origem. É quem nos promove a vida é a esses que nós devemos honra e respeito. Isso não quer dizer que a gente concorde com as atitudes e todas as atitudes da família, mas não existe nada maior dentro da constelação familiar do que a nossa vida. O grupo familiar tem consciência própria, regida, né, por essas leis sistêmicas, que mantém todos conectados e reconhecidos, mesmo que nunca se viram, nem sabem da existência um do outro. Tá? Então, nós estamos todos conectados. Então, a gente pode comparar o sistema familiar ao corpo humano. A gente não precisa pensar para respirar, a gente não precisa pensar, bom, eu me alimentei, agora o meu digestivo, o meu aparelho digestivo tem que funcionar. Não existe isso, ele só funciona. É a mesma coisa. Existe toda uma lei, uma ordem, e essa ordem ela está baseada no amor, aonde a gente se conecta com os emaranhamentos, os traumas, as questões que não foram vistas. Enquanto elas não são vistas, elas são re, repetidas até serem vistas. Então, o lugar de cada um é inviolável do ponto de vista desta lei sistêmica.
Todos têm um lugar e um direito de pertencer. Todo excluído continua conectado. Não existe exclusão, apenas uma tentativa de exclusão. Né? Então, é muito frequente, né? Por que que eu trouxe o aborto? É muito frequente no aborto a gente não pensar mais sobre isso, ou se sentir culpa, mas fica só, né, normalmente com a mulher, essa culpa, mas ninguém mais fala, nem sempre os filhos, os irmãos ficam sabendo, e isso é uma exclusão. Enquanto não é visto e não é integrado ao sistema, ele vai se ligar a um outro membro da família. Normalmente é o filho que vem depois do aborto. Fica ligado a esse filho. No meu caso, então, o aborto foi primeiro, e aí estava ligado à minha a segunda filha, né? Mas essas questões, acho que é bem interessante de falar. Eu não vou conseguir ler. Eu acho bem interessante de falar, porque ah, eu consigo falar abertamente agora, né? De tanto tempo estar já imersa nessas questões, trabalhando com essas questões, né? E porque antes fazia igual a todo mundo. Né? Meu mecanismo de, eh, Meu mecanismo de defesa forte é a negação, então nega, vida que segue e está tudo bem. Na verdade, o excluído está ali, né? Hoje já visto, já integrado no sistema familiar e, e é uma sensação de muito alívio, de integração mesmo, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas reflexivas, e vocês podem até tomar nota de alguma coisa que chamar a atenção para vocês, que eu acho que é interessante. Primeiro, existe um sentimento de vazio ou a sensação de que falta alguém na sua família? Segundo, para você, existe a sensação de não conseguir se realizar em nada na vida, mesmo quando as coisas estão indo bem? Na sua família, existe casos de pessoas que não foram consideradas, que foram excluídas e não incluídas? Não importa o motivo. O que você vai refletir agora pode ter acontecido contigo ou com seus pais ou ancestrais. Conhece algum caso de alguém que prejudicou, foi prejudicado por não ter tido reconhecimento com justiça, seja no ambiente de trabalho ou na sociedade? Quinto, alguém da sua família ou você porta algum teste de saúde, tais como uma doença degenerativa, depressão em qualquer nível ou síndrome do pânico? 6. Acontecer um caso de filhos abortados na sua família, você, pais ou avós? Muito bem. Então, em relação ao pertencimento, seria isso neste momento. Então, nós vamos para a segunda lei, da hierarquia ou ordem de chegada. Todo sistema familiar é regulado pela lei da hierarquia, ou seja, toda família possui uma ordem hierárquica. Quem vem primeiro, em termos de cronologia, cuida de quem vem depois. Por isso, aqueles que vêm antes precisam ser respeitados pelos mais jovens, mesmo que não amados. Há uma força que passa por gerações e se manifesta nos mais velhos, e é através deles que a família pode se manter e vem se mantendo. O fato de os anciões da família não terem algumas informações que a geração atual possui
não significa que o respeito pelas suas decisões e necessidades sejam abandonadas ou desconsideradas. Quem vem primeiro tem preferência no sistema. Isso corresponde que pai e mãe são os grandes, e eu, aqui, quase 62 anos, sou a pequena para o meu pai e para a minha mãe. Mas eu consigo dizer isto hoje. A minha primeira constelação familiar, eu ocupava o lugar da minha avó, né? Aí, assim, por quê? Porque eu sou metida? Não, porque era um padrão na minha família. Minha mãe ocupava o lugar da avó dela. No caso, foi acessado também a minha bisavó nessa constelação. E aí eu conheci a minha bisavó, que eu não conheci, né, nessa vida. E eu conheci por ser a minha mãe ser igual a ela. E eu, em algum, sempre fui chamada. Ah, tu é igual à tua avó, tu é muito parecida com a tua avó. Então, é real. E a gente, então, só ocupa um lugar por amor, e essa ocupação nesse lugar, ela é totalmente inconsciente, né? Mas é um acerto sistêmico para as questões serem vistas. Violar à vontade as preferências dos nossos pais, mesmo que no intuito de ajudar, poderá trazer consequências negativas para os nossos filhos. Então, nós vamos tomar atitude, mas quem pode ser afetado são os filhos, netos, né, que podem aparecer na parte tanto financeira, afetiva ou até na saúde. Então, exemplo, os filhos resolvem trocar os pais de casa por considerar que é melhor para eles, sem consultá-los, sem considerar as suas vontades e até os seus gostos familiares, né? Então, a gente precisa, e isso é uma realidade que é frequente, né? Os filhos tomarem atitudes pelos pais. Na separação de casal e ocorrer um novo relacionamento com um ou ambos, a hierarquia funciona em todas as situações. Pela ordem de chegada, o primeiro casamento deve ser visto, honrado e respeitado. O próximo relacionamento entra como segundo, e assim por diante, terceiro, quarto. Então, falar mal dos ex-companheiros traz desequilíbrio para o atual casal. Tudo está interligado. Quando um membro da família é desrespeitado pelo sistema familiar, sofre junto em algum nível. Então, na hierarquia, formas de impedir o fluxo natural, né? Os pais chegam primeiro. Ao não aceitar e compreender os próprios pais, perdemos força para avançar na vida. A mãe, ela nos nutre, com isso, ela nos leva para o sucesso. O pai, ele é responsável pelo encaminhamento na vida. Então, se a gente não aceita um dos dois, vai dar problema, ou nas questões de sucesso na nossa vida, ou de encaminhamento mesmo para a vida, né? São pessoas que ficam mais trancadas. Os pais do cônjuge, que é uma frequente, né? Não se dá com a sogra, genro, quer dizer, o genro não se dá com a sogra. Então, os pais do cônjuge, ao serem desrespeitados, a relação conjugal ficará desequilibrada. Afinal, os pais do cônjuge ou da cônjuge chegaram primeiro. Os irmãos mais velhos devem olhar com respeito para os irmãos mais velhos. Não tem nada a ver com submissão, só com a ordem que a família se apresenta desde a sua existência. Do contrário, as relações ficam em desequilíbrio. E o que é as relações ficam em desequilíbrio? Ocorre um emaranhamento, pode ocorrer um trauma. Depois a gente vai ver o que é emaranhamento. Então, filhos, filhas nos lugares dos pais, na falta do pai ou da mãe, ou de ambos,
e um filho resolve, então, tomar o lugar de um deles ou dos dois, haverá consequências naturais para aquele que rompe com a hierarquia, tratando os seus irmãos como filhos. A lei da hierarquia não foi inventada e não foi criada pela vontade humana. Ela foi descoberta e observada para ser compreendida. Agora, as reflexões em relação à hierarquia. Primeiro, quando os meus pais discutem, costumam intervir nas discussões, acreditando ter as melhores soluções para eles? Ou tenho tomado partido de um em detrimento da minha relação com o outro? Eu já estou rindo aqui porque isso é muito frequente. Quantas vezes eu fiz isso? Segundo, como vejo os meus pais? Vejo meu pai ou minha mãe como mais fracos do que eu? Ou como incapazes? Sinto-me melhor do que eles, ao ponto de buscar resolver seus problemas, mesmo quando não me pedem? Gente, eu não ocupava meu lugar. Então eu era arrogante, tinha uma expectativa enorme em relação a como eles tinham que ser meus pais, e isso tudo só me trazia enfraquecimento. Estou sabendo compreender a hierarquia da nossa família, sem querer tomar para mim o papel de meus pais ao tentar ajudar algum irmão? Tenho tido uma mente muito crítica, com julgamentos constantes para as atitudes negativas dos meus familiares? Aprendi a ajudar os meus irmãos apenas quando necessário e dentro do meu papel de irmão ou irmã? O que mais posso fazer para manter um olhar de respeito para todos aqueles que vieram antes de mim na minha família? Aprendi a olhar com respeito para os meus antecessores na empresa e reconheço as suas atribuições, mesmo que seu trabalho tenha se tornado obsoleto. Gente, a questão de empresa é muito sério, porque às vezes existem sócios ou nem existem sócios, mas alguém teve a ideia e o outro né, levou a ideia adiante. Essa pessoa que teve a ideia, ela faz parte da empresa. Então, ela precisa ser reconhecida. Os sócios, a mesma coisa. Né? Daqui a pouco termina a sociedade, eles precisam ser reconhecidos, né? Eles fazem parte da empresa. Tenho sabido respeitar a hierarquia, lembrando que não posso ser pai ou mãe dos meus pais? Aprendi a reconhecer a ordem que existe entre eu e os filhos do casamento anterior do meu marido ou esposa? Sinto-me mais importante, mais capaz do que os meus irmãos mais velhos e por isso acredito ser mais importante ou ter mais direitos do que eles? Muito bem. Vamos para a terceira e última lei, que é a lei do equilíbrio. O equilíbrio do dar e receber. O universo parece buscar o tempo todo o equilíbrio. A lei do equilíbrio, da troca para os grupos sociais, passa pela força do dar e receber. É uma dinâmica profunda que colabora na manutenção e funcionamento dos sistemas em geral. Quando uma pessoa dá algo, imediatamente a outra parte fica numa espécie de dívida, apresentando seu desequilíbrio. E para compensar a diferença, na balança sistêmica, a parte que recebeu sente-se compelida a entrar em ação no gesto de dar, oferecer algo que compense o que recebeu. Assim, estou acionando os movimentos de dar e receber. Foi disparada a busca pelo equilíbrio. Nascemos aparelhados e habilitados
para realizar trocas. Quando as pessoas conseguem compartilhar mutuamente numa dinâmica de dar e receber aquilo que cada um é capaz, a tendência é de que nessa relação seja promovido o amadurecimento, a sensação de estar livre e ao mesmo tempo conectado, com um bem-estar e segurança na atmosfera dessa convivência. Eu parei aqui um pouquinho porque eu fiquei pensando, né? a- o quanto é desafiador numa relação de casal, existir esse equilíbrio, né? E se não acontece esse equilíbrio, existe os emaranhamentos. Então, devido a emaranhamentos, comprometimentos sistêmicos e até valores e crenças pessoais, nem sempre a troca flui para um equilíbrio harmonioso. Numa relação afetiva na qual uma das partes não consegue retribuir, seja por excesso da outra parte ou por não se sentir capaz de realizar a troca, naturalmente a relação se diluirá. Normalmente, quem recebe em excesso vai embora. Gente, isso é tudo inconsciente, hein? E, normalmente, essas questões de quem dá mais ou de quem não tem condições de retribuir, estamos todos ligados dentro de padrões no nosso sistema familiar. Aprender a lidar com o dar e receber numa troca equilibrada, um poder transformador renascerá todos os dias. Então, a gente só tem poder se o dar e receber estiverem em equilíbrio. Com certeza, a lei do dar e receber, bem aplicada, é uma das chaves da felicidade. Agora vamos para as reflexões. Está difícil para mim reconhecer que as primeiras pessoas que mais me deram foram os meus pais? Ou fico com ressentimentos, com críticas para aquilo que não puderam me dar? Tenho me sentido mais credor nas minhas relações? Ou seja, tenho tido a sensação de que dou mais do que recebo? Tenho tido a sensação de que tenho ficado devendo nas relações afetivas? A sensação é de que recebo mais do que consigo retribuir nas relações afetivas? Nas relações em geral, as trocas têm sido equilibradas? Ou tenho a sensação de que retribuo mais do que recebo? Ou seria receber mais do que tenho conseguido compartilhar? No ambiente de trabalho, na relação com empresas superiores e colegas, como estão as minhas trocas? Está claro para mim os limites das dinâmicas das trocas com meu pai, minha mãe e com os meus irmãos, irmãs, no meu caso? Com alguns deles tem sido excessiva, sem respeitar os limites de cada um? Caso esteja truncado, como posso melhorá-las? Muito bem, então agora terminamos as leis, as 3 leis sistêmicas do amor, e vamos para o emaranhamento, que eu já comentei com vocês a questão do emaranhamento, que vem através de um desequilíbrio, que vem através de um trauma. Então, vamos lá. O emaranhamento é aquele comportamento que se dá quando somos condicionados para um destino que não é o nosso. E não temos consciência disso. Geralmente, não há um reconhecimento deste papel, o que dificulta para que tenhamos força para mudá-lo. Como no meu caso, eu nunca imaginei que eu estivesse no lugar da minha avó, que a minha mãe estivesse no lugar da avó dela. Não, se não fosse a constelação, eu não teria visto e não teria tido a oportunidade de ocupar o meu lugar. E eu não ocupando o meu lugar, já com filhas,
já tinha esse padrão nas minhas filhas. Mas ao constelar, ao ver, né, e esse problema, esse desafio ter se solucionado, curado, liberado, eu consigo que isso seja resolvido 7 gerações para trás e 7 gerações para frente. Então, é bem interessante. Então, a gente constelando, a gente ajuda todo o nosso sistema familiar. Um dos objetivos mais importantes da constelação familiar é encontrar o ponto no qual o amor está oculto e assim chegar à raiz do problema para solucionar os emaranhamentos. Aqui é bem interessante, e até a gente estava discutindo, né, eu e a Lara, que está me ajudando aqui neste momento, que nem sempre a gente tem claro ao constelar essa raiz. A raiz do problema, a gente só sente que consegue liberar os pesos, as dores, e aí a gente percebe que acessa o amor. Porque é isso, é essa a base da constelação, é acessar esse amor. Aproximadamente 55% dos problemas presentes na vida das pessoas têm uma origem sistêmica. Então, são muitos problemas que a gente traz da nossa ancestralidade. Agora eu vou falar um pouquinho da constelação familiar na prática. E afinal, como é que se constela? O que é isso? Como é que se faz essa ferramenta? Então, a gente pode fazer de modo através de bonecos, né? Que pode, claro, pode ser coletivo também, pode ser individual, né? Então, pode se olhar, a pessoa não quer participar de um grupo, quer ficar mais restrita, então pode fazer através da técnica do boneco. Tem consteladores que trabalham só com os bonecos, e é super efetiva também, né? E pode ser feito online, através dos bonecos. Toda constelação pode ser feita online, né? Então, presencial, individual, em grupo, né? Então, uma das formas é através dos bonecos. Aqui são os meus bonecos, gente, porque não consigo me adaptar às coisas muito prontas. Então, eu fui montando, né? Tenho até bonequinhos que eu ganhei da minha filha, que eu nem estava constelando ainda, ou eu estava no início dos cursos, não lembro bem, e eu ganhei. Eu digo, olha aí, né? A, a bruxinha eu ganhei para me representar, eu sou leonina, e assim eu fui montando, e para mim faz sentido, então, esses bonecos. Então, não interessa que tipo de boneco é, eu posso constelar com objetos qualquer, pode ser até com vidrinhos de esmalte. Funciona porque a gente acessa o campo morfogenético. Aqui, então, é uma constelação na água, né? Que também é uma ferramenta muito interessante. E o que que acontece assim? Cada constelador vai usar um ou outro método, vai se identificar mais ou com os três, né? Eu acabo usando os três, mas o que eu gosto mesmo é o que vem agora, que é o grupo, né? O grupo presencial com representante de carne e osso. Porque eu me sinto mais tranquila. Mas isso não quer dizer que eu não faça constelação, né, individual, com bonecos, na água, se for o caso. E aqui, então, é só como eu faço a conexão, que eu uso o chá fitoenergético. Então, qual é a diferença do chá fitoenergético? É que o objetivo é acessar a energia da planta, e a gente faz, então, uma meditação para centrar e para poder acessar de forma mais tranquila
o campo das pessoas que vão ser consteladas. Então, aqui a pessoa que vai ser constelada, então ela vai até a pessoa que vai representar ela, que vai representar a mãe, o pai, e coloca no campo como ela achar melhor. Não tem uma fórmula, né? Porque normalmente existe um emaranhamento, e aí a partir dali eu consigo iniciar o trabalho para se ver e compreender onde se encontra o emaranhamento. Então, aqui são vários. Só falta um pouquinho, não sei por que que sumiu. Não quer voltar. Só para mostrar, então, ali a configuração, eu fiquei com alguma dúvida, perguntei para a pessoa que está sendo constelada, e a gente segue, porque o meu foco é no sistema que foi acessado. Aqui, então, já é a resolução de algum emaranhamento. Então, vocês vejam a felicidade da consteladora, porque eu não consigo ficar que nem uma paisagem, eu não faço isso, as minhas constelações não são assim, porque eu também me emociono, eu também choro, eu também faço parte, apesar de conduzir, sim, a constelação, mas é o meu jeitinho de ser e estar no mundo. Então, aqui vocês podem ver a cumplicidade das duas pessoas que estão representando, né? Provavelmente um pai e uma mãe, porque a pessoa que está representando a constelada está com uma carinha muito feliz. Então, é isso, né? E provavelmente aqui um representante do pai ou da mãe já fez um resgate com a sua mãe ou seu pai. Então, é isso que a gente vai trabalhando conforme as pessoas vão trazendo os seus desconfortos. Então, pode ser assim, uma sensação de irritação, pode ser até um desconforto físico, porque isso vai depender muito da sensibilidade de quem está representando. Mas eu sempre peço para que a gente sinta só o suficiente. Aqui, toda a família já, né, reconciliada. Nessa imagem, tem uma pessoa sentada num banquinho. O que que significa isso? Normalmente é a criança interior que a gente precisa trabalhar, ser incluída. Então, se a gente está fora do lugar, no meu caso, né, eu estava fora do lugar. Então, a minha representante fez esse papel, ela acessou a criança e ela ficou esticadinha no chão, porque a minha arrogância era por demais, gente. Vocês não têm noção. E enquanto ela não ficou no chão e eu me enxergando ali, sabendo que essa sou eu sou assim, mas eu posso ser diferente. E aí eu vou acompanhando todos os movimentos. Agora vocês veem, já é outra, né? Já é outra constelada. E aí a quantidade de pessoas representando, e assim a gente vai trabalhando e vai limpando o campo. É sensacional, eu sou apaixonada. Normalmente a gente representa, então, a dor, vai só ver a face, né, da pessoa que está olhando para essa almofada. Então, a dor, o peso que a gente carrega por amor, né, a gente vai liberando e a gente normalmente pega uma âncora, e no caso eu gosto muito de usar as almofadas. E a gente, então, libera para a ancestralidade para ser resolvido na origem o problema.
Aqui, então, mais uma representação. Então, é a criança da pessoa que está sendo constelada, mas aí a mãe foi trabalhada, precisou acessar, ou o pai, não tenho certeza mais, porque eu não lembro das constelações, mas é o pai ou a mãe que precisou também ir para resgatar a sua criança. Então, é um processo lindo de muito resgate. E aqui é quando ela consegue, então, sair da arrogância e da expectativa e solicitar, né, honrar, respeitar e solicitar a bênção do pai, da mãe, da ancestralidade. Isso é de um significado surreal para a gente que está acostumado. Aqui, então, às vezes eu percebo, eu sinto que a pessoa ela precisa, além de ter recebido, ainda receber um suporte a mais para sentir essa bênção e essa força da ancestralidade, porque às vezes o emaranhamento é muito denso, o trauma é muito forte, muito pesado. Então, eu peço esse reforço, né, para a pessoa ficar, se sentir forte. E vocês vejam, né, é pai ou mãe, e ali são os pais ou mãe do pai ou da mãe da que está sendo constelada. A face dela, então é isso, a gente muda, a gente se transfigura na pessoa que a gente está representando. É algo fantástico e totalmente de uma força invisível, não palpável. Então, eu, como uma pesquisadora, é bem desafiador desconstruir toda a minha racionalidade para agora acessar toda essa questão sutil, mas tá me fazendo muito sentido hoje. Aqui mais um grupo, então nós temos grupos grandes, pequenos, até isso o próprio sistema determina. Então, vocês imaginem uma enfermeira que controla a pressão, que controla a equipe, que controla o curativo, de uma hora para outra resolver ser terapeuta holística, que ainda pode ter um pouquinho de controle, e aí depois ser uma consteladora que não controla mais nada, nem o tamanho do grupo, nem como vai funcionar. Estou aprendendo bastante, está sendo maravilhoso o aprendizado. Outro, outra configuração, os grupos têm autonomia frente a, ao que acontece. Como considerações finais, eu trago uma frase do Bert Helling, que eu gosto demais. Os sofrimentos familiares são como elos de uma corrente, que se repetem de geração em geração, até que um tome consciência e transforme a maldição em bênção. Eu acho que é bem isso que eu consigo hoje ver e consigo perceber e consigo ajudar quem está disponível para olhar para as suas questões. Algumas referências que eu usei para fazer essa live. E aqui o meu contato, meu Instagram, eu tenho um blog na época do câncer de mama, que está sendo transformado em um livro. Acredito que este ano, ou no máximo início do ano que vem, eu consiga já ter o livro em mãos. E também fica o convite para quem quiser conhecer as constelações. Então, é só me procurar. Os meus contatos vão estar na descrição do vídeo. Então, e essa live também então, vai para o YouTube. E assim a gente está à disposição, tanto para a constelação quanto para a formação, que nós vamos ter a primeira turma, então, de consteladores. É um chamado, como professora, não temos como fugir, né, dessa responsabilidade. Foi um prazerzão estar com vocês. Uma excelente noite, muito obrigada. Outra